Vamos lá, mais uma porção preciosa do Evangelho de Cristo Jesus. Então, amados irmãos, o nosso irmão, servo de Deus, apóstolo João, no seu capítulo 4, do versículo 1 até o versículo 6, esse servo de Deus, ele vai nos ensinar que nós devemos, por direito de um verdadeiro cristão que anda segundo a palavra de Deus, deve provar todo o espírito, se esse espírito vem de Deus ou não vem de Deus. Então não é pecado você duvidar de profecia, de uma pregação. Ao contrário, você tem que ser até questionador ou até ser crítico, porque nós temos que avaliar segundo os ensinamentos das Escrituras, conforme o que está sendo pregado, conforme base nas Escrituras. Então, eu sou um tipo de pessoa que eu analiso conforme a palavra de Deus. Se estiver fora dos ensinamentos das Escrituras, você tem que ser um crente bereano. Então, todo cristão, todo verdadeiro cristão, ele examina e estuda as Escrituras e ele vai analisar com base nas Escrituras. É o mesmo caso aqui. Se eu estiver falando algo que não está conforme as Escrituras, você tem por obrigação falar assim, irmão, o que você está ensinando está fora das Escrituras. É o que eu faço com todos os pregadores que eu ouço. E também não sou obrigado a ficar ouvindo lorota. Não, tem que estar com base nas Escrituras. E outra, isso é palavra expositiva, palavra com entendimento, que as pessoas entendem o que está sendo pregado. Então, o nosso irmão aqui, o apóstolo João, vai dizer assim, amados, não criais em todo o espírito, mas provai se o espírito vem de Deus, porque já muitos falsos profetas têm surgido no mundo. O Senhor Jesus, ele nos alertou a respeito desses falsos profetas, desses falsos ensinos, desses picareta da fé. Está lá em Mateus capítulo 7, quando Jesus nos ensinou algo maravilhoso, irmãos. Quem analisarmos as coisas, vai pelos ensinamentos de Cristo, porque Cristo ensinou os apóstolos. Hoje a igreja ela vive sobre as doutrinas apostólicas. Então Jesus disse, olha, conhecereis a árvore pelo seu fruto. Então, se você vê que aquela árvore produz, que aquele fruto daquela pessoa não condiz com a vida dele, então olha o que João vai dizer, amados, não criais em todo espírito, mas provai se esse espírito vem de Deus. Então aqui, o nosso irmão apóstolo Pedro, ele fala no capítulo 2, de uma forma muito rigorosa, em relação aos falsos mestres, aos falsos ensinos. E eu não vou ler o texto todo aqui, porque é muito extenso. Pedro vai dizer aqui que esses homens, esses falsos profetas, esses mestres, falsos mestres, o versículo 2 diz, este porém, somos como animais irracionais, que seguem a natureza, feitos para serem presos e mortos, blasfemando que não entende, perecerão na corrupção. Aí o versículo 17, olha, diz o que eles são. O que esses homens são fontes sem águas, névoas impedidos pela tempestade, para os quais é reservado a escuridão e trevas da eternidade. Então, esses homens são fontes sem águas, são nuvens sem águas. O versículo 2, nisto conheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. O que estava acontecendo aqui, amados irmãos? Estava aqui sendo introduzido no tempo da igreja primitiva, chamado gnosticismo. Esse gnosticismo, eles estavam alegando a respeito da encarnação de Cristo. A respeito da encarnação. Então, se negar que Cristo veio em carne,
que Deus se manifestou na pessoa de Cristo Jesus em carne, então João está dizendo assim, olha, mas todo o espírito que não confessa que Jesus não é, que, amados, todo espírito que não confessa a Jesus não é de Deus. Este espírito do anticristo, o qual já ouviste que há de vir e agora está no mundo. Então, quem nega Cristo, que não veio em carne, esse sim é espírito do anticristo. O que é anticristo? É ante as coisas de Cristo. Versículo 4, filhinhos, vós sois de Deus, e já venceste, porque maior do que está conosco, do que estão no mundo. Esses são do mundo, pois falam do mundo, o mundo não vos ouve. Mas nós somos de Deus. Quem conhece a Deus, não os ouve. Aquele que é de Deus, não ouve. Nisto conheceis o espírito da verdade e o espírito do erro. O que acontece com nós, irmãos, quando nós recebemos a verdade? Que a verdade é essa? É a verdade que é o Espírito Santo que está em nós. Então, o Senhor Jesus disse quando ele fez a promessa do Paracletos, do Espírito Santo, que Jesus disse, olha, eu vou para o Pai. Quando ele vier, que ele está falando a promessa do Espírito Santo, quando ele vier sobre os salvos, este testificará de mim, e ele vos guiará em toda a verdade. Então, por isso, que um verdadeiro cristão genuíno, salvo, regenerado, ele não vai ser enganado pelo falso ensino desses falsos profetas. Agora aqui o João, ele vai falar, Deus é amor. Amados, amemos uns aos outros, pois o amor de Deus, quem ama é nascido de Deus e não conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, a quem Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que por meio dele vivamos. Nisto é o amor, não em que tenhamos amado a Deus, mas aquele que nos amou, enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus assim nos amou, também devemos amar uns aos outros. Então aqui, vamos entender uma coisa aqui. Qual é o momento que Deus separou o homem da comunhão com ele? Quando o homem pecou lá no Éden. Então o homem foi separado de Deus totalmente, fisicamente e espiritualmente. Então, Deus, em seu amor, em sua misericórdia, naquele momento, ele mata um animal, veste Adão e Eva com peles, naquele momento ali representava uma tipologia de Cristo. Então ali Deus já manifestou a sua graça na vida do homem. E agora Deus, como a Bíblia diz aqui, que o João está dizendo assim, que Deus enviou o seu Filho ao mundo, para que o mundo fosse salvo por meio dele. Então, o único meio de salvação é quando nós apontamos a Cristo. Quando nós olhamos para a cruz, ali a cruz, a salvação, há em Cristo Jesus. Então, como é que nós passamos esse amor? É quando nós anunciamos o amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nisto conhecemos que estamos nele e em nós. Por ele, nós temos dado o seu Espírito. Vimos e testificamos que o Pai enviou seu Filho como Salvador ao mundo. Todo aquele que confessar Jesus e o Filho de Deus, Deus está nele e nele está em Deus. Então, amados irmãos, não tem muito rodeio que se falar. O único meio de salvação é confessar Jesus Cristo como único Senhor e Salvador. Por quê? Você confessando a Cristo, você tem a Deus. Porque o texto, olha, todo aquele que confessa que Jesus é o Filho de Deus, está com ele e nele está em Deus. Olha o que Paulo
vai dizer na carta aos Romanos, capítulo 10, o que é necessário para o homem ser salvo, para o homem receber a salvação, da sua salvação e para ter vida eterna. Romanos capítulo 10, versículo 9 diz assim: se com tua boca confessar Jesus e o Senhor, e teu coração credes que Deus ressuscitou entre os mortos, será salvo. Olha a condição aqui que o nosso irmão Paulo apresenta. Se com tua boca confessar Jesus, e se com teu coração credes que ele morreu no Calvário, ressuscitou entre os mortos, será salvo. Pois com o coração crê para a justiça, e com tua boca faz a confissão para a salvação. Como diz a Escritura, todo que nele crê não será envergonhado. Pois não há diferença entre judeu e grego. Um mesmo Senhor de todos, rico para com todos que invocam. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, se você ainda que está ouvindo essa palavra, você ainda não confessou Jesus como o seu único e suficiente Salvador, se você morrer hoje, morrer agora, nesse momento, pode ser que você infarta, nesse momento que você morre, você não vai ser salvo, porque você não confessou Jesus como Salvador, como o único que com tua boca confessar e crer com o coração, será salvo. Vamos lá, versículo 16. Nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor. Quem está em amor está em Deus e Deus nele. Nisto é aperfeiçoado em nós o amor, para que no dia do juízo tenhamos confiança, o qual ele somos nós também neste mundo. O amor não há medo, antes é perfeito em amor. Lança fora o medo, porque o medo produz tormento. Aquele que teme não é aperfeiçoado em amor. Nisto amamos, porque ele nos amou primeiro. Se alguém dizer, eu amo a Deus e odeio o seu irmão, é mentiroso, pois aquele que não ama o seu irmão, a quem viu, como pode amar a Deus a quem não viu? Dele temos este mandamento, que amamos a Deus e ame também o seu irmão. Então, a Bíblia vai dizer aqui que Deus nos amou primeiro. Deus enviou o seu Filho como propiação pelos nossos pecados. Então, o único meio de salvação é pela gloriosa obra de Cristo Jesus. Que Deus abençoe.